Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Estamos voltando no programa Mercado e Desenvolvimento aqui pela nossa querida TV Diário. Só lembrando que se você perdeu algum momento da primeira parte, você pode rever todo o episódio de hoje no próximo sábado, às 20 horas, aqui também na TV Diário. Nós estamos conversando com Lúcia Barros. Lúcia Barros é criadora do método Reprogramação Geral da Presença. Tem livros publicados no Brasil e nos Estados Unidos. Lúcia Barros é palestrante e mentora de executivos e empreendedores. O nosso tema de hoje são as habilidades e o desenvolvimento de pessoas. Antes do intervalo, eu deixei uma pergunta para a Lúcia. Lúcia Barros, qual a intensidade que eu devo colocar nas minhas ações quando eu falo de desenvolvimento pessoal e profissional? Sempre que a gente fala de desenvolvimento, é fundamental a gente pensar no alinhamento. Tá. Alinhamento entre intenção e execução. Sabe aquela história de que de boa intenção o inferno está cheio? Uhum. É. Por quê? Porque a pessoa tinha a intenção, mas ela nunca fez esse alinhamento com a execução. Então, se a gente está falando de se desenvolver pessoalmente ou profissionalmente, a intenção ela não basta. Ela é necessária, mas ela não é suficiente. Ela é necessária porque eu preciso ter a visão daquilo que eu quero. O que eu Tá. quero fazer, né? No que eu quero me transformar. O que eu desejo transformar. Mas aí eu preciso buscar ferramentas que me permitam chegar do ponto A ao ponto B. Né? Porque uma transformação é isso. Um desenvolvimento é isso. Eu estou num ponto determinado, quero chegar num outro ponto determinado. Ninguém faz isso. Se a gente pensar, por exemplo, você está aí na sua casa e você quer chegar num endereço tal. Você não faz isso sem ter um mapa. E você também não sai da sua casa sem saber para onde você está indo, né? Então você tem que saber para onde você quer ir, você tem que ter um mapa de como que você vai chegar lá. Esse mapa, quando a gente está falando de desenvolvimento de pessoas, seja o desenvolvimento pessoal, seja o desenvolvimento profissional, esse mapa ele vai ser dado pelas ferramentas que você consegue agregar para o seu autodesenvolvimento, para o seu desenvolvimento profissional, né? Então, eu digo que mais importante do que a intensidade vai Tá. ser a constância. Porque qual é o meu medo quando eu ouço a palavra intensidade? Sabe a pessoa que não faz nunca esporte, aí resolve que vai jogar futebol e vai Sim. jogar as 4 horas de futebol e aí cai, tem um treco, né? Uhum. Porque não tem condicionamento, foi lá e fez demais. Então, assim, a gente já vive numa sociedade onde tudo é muito over, né? Tudo é muito intenso e parece que tem que ser intenso para que as pessoas consigam sentir alguma coisa, porque está todo mundo meio anestesiado. Porque a intensidade faz isso. Muita intensidade vai anestesiando as pessoas. O que a gente precisa quando a gente pensa em desenvolvimento é constância. É um pouquinho todo dia, sabe? Porque de pouquinho em pouquinho você consegue ter um progresso sustentável. Quando a coisa é muito intensa, às vezes você não consegue sustentar. E a gente está falando, quando eu falo de desenvolvimento pessoal, eu estou falando de algo que é para o resto da vida. É Sim. para sempre. Sim. Então, o que a gente precisa é ter essa clareza de intenção, ter as ferramentas necessárias para que eu consiga alinhar intenção com execução. E aí eu preciso de constância. É um pouco todo dia. Você é o que você pratica. Você não é o extraordinário. Você é o ordinário, o todo dia. É isso que você é. Aí, Lúcia Barros, aí nós estamos falando, acredito eu, de crenças. Quando nós falamos em crenças,
muitas pessoas podem até achar que vai ao encontro de religiosidade, tá? Mas, assim, para o meu desenvolvimento, eu tenho que estar revendo as minhas crenças, eu tenho que estar vendo como é que eu posso fazer a adaptação até de crenças, Então, acho que se a gente pegar a palavra crença e substituí-la por mentalidade, tá? a gente tira esse viés que algumas pessoas, de forma enganada, podem ter que ligue à religião, né? Então, a gente está falando fundamentalmente de mentalidade, de Sim, mindset, né? Ou seja, aquilo que, por algum motivo, ficou gravado ali na sua cabeça como uma verdade. E sim, você atua a partir dessas verdades. Se você tem, por exemplo, gravado ali na sua mentalidade, né? Eu sou um incompetente, isso é uma, isso é algo que você conta para você mesmo e que é extremamente destrutivo para a sua vida. Porque você vai atuar a partir desta, entre aspas, verdade. Uma até assim, Lúcia, desculpa te interromper, até assim você pensar, eu não consigo aprender matemática, eu não consigo aprender inglês, eu não é, consigo aprender redação, né? Até isso vai fazer parte para você criar é aquela história. Se você acredita que sim, você é, se você acredita que não, você não é. É isso mais ou menos, é isso que você é, está dizendo, né? é isso que eu estou dizendo. Se você acredita que Você você tem pode. chance da coisa acontecer. Se você acredita que você não pode, você já não tem chance nenhuma, né? E por que que eu disse que você tem chance? Porque existe, eu gosto de fazer uma diferença entre empenho e desempenho, Tá, certo? O empenho é o esforço que a gente coloca nas coisas. tá. E isso a gente controla. É o processo. Ou seja, eu controlo o processo. O desempenho nem sempre, talvez, ele vá de acordo com o empenho que eu coloquei. Sim. Se você pensar nos dos esportistas de elite, os caras que são os melhores do mundo, todos eles colocam um empenho fenomenal, mas só um ganha medalha de ouro, só um ganha medalha de prata, só um ganha medalha de bronze, o resto não ganha. Mas, ou seja, eles não tiveram ali o melhor desempenho, mas eles tiveram o empenho. É o Então, desempenho também, né, Lúcia? Pode estar muito ligado a fatores externos. Você faz o que tem que ser feito, você fez, você se empenhou o máximo e fez com a melhor qualidade possível, mas nem sempre pode acontecer, porque depende de outros fatores também, né? exato. Então, era para isso que eu queria chamar a atenção e por isso que eu disse que você tem uma chance de que aconteça. Por quê? Porque você vai fazer a sua parte, que é o processo que você controla. Resultado, a gente não controla. Agora, não existe desempenho sem empenho. Isso Tá. não existe, certo? Então, você tem que fazer a sua parte para se dar a chance de desempenhar bem. Lúcia Barros, olha, sensacional ter conversado com você. De coração, muitíssimo obrigado. Nós conversamos com a Lúcia Barros. Ela tem livros publicados no Brasil e nos Estados Unidos. É palestrante e mentora de executivos e empreendedoras. A Lúcia Barros é criadora do método Reprogramação Geral da Presença. Lúcia, de coração, muitíssimo obrigado por você ter trazido uma aula aqui para a gente no programa Mercado e Desenvolvimento. Olha, eu que agradeço o convite, agradeço a sua atenção, a atenção de cada um, que vamos nos lembrar que assim, só existe na nossa vida aquilo no que nós colocamos a nossa atenção. Então, na hora que você coloca, que você me dá o privilégio da sua atenção, você está me dando um pedacinho da sua vida. E eu agradeço de coração. E com a Lúcia Barros, nós vamos concluindo o episódio de hoje do programa Mercado e Desenvolvimento aqui pela TV Diário. Se você perder alguma parte desse programa, você pode rever a entrevista toda, o bate-papo todo no próximo sábado, às 20 horas, aqui também na TV Diário. Muito obrigado pela sua honrosa audiência. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente.